Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Da manhã desta segunda-feira, você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM, hoje 10 de novembro de 2014. Na manhã desta segunda-feira, começamos nosso espaço de entrevistas falando com o prefeito do município de Teutônia, nosso prefeito aqui de Teutônia, Renato Ayrton Altman. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vini, bom dia especial a todos os nossos ouvintes aqui do município e de toda a região. Bom, prefeito, dois assuntos entraram em pauta nas últimas semanas na Câmara de Vereadores aqui do nosso município, especialmente dois projetos vindos do Executivo que fala justamente, delimita a questão dos condomínios e da expansão urbana. É um assunto que mexe com a população, especialmente porque Teutônia é um município de destaque no Vale do Taquari quando se fala na questão das agroindústrias, da produção rural aqui do município. Como vocês estão tratando esses dois projetos que foram baixados para as comissões na última sessão do Legislativo teutonense? Bem, Vini, são dois projetos, num primeiro momento simples, mas ao mesmo tempo eles podem se tornar polêmicos em função de algumas medidas importantes que nós adotamos, que nós planejamos, e por que não dizer até para o futuro do município de Teutônia. Então a primeira delas foi em relação à expansão urbana, onde nós excluímos a possibilidade de qualquer loteamento além do perímetro urbano. Por que isso? Em primeiro lugar, para manter a nossa agricultura forte. Teutônia hoje ocupa o primeiro lugar no Vale do Taquari em valor adicionado oriundo do setor primário. Ou seja, isso acontece porque os nossos agricultores são muito produtivos, as nossas cooperativas, de forma especial a Cooperativa Languiru, o nosso sindicato, a Secretaria de Agricultura do município de Teutônia, em função de inúmeros programas que nós temos que trazem benefício para os nossos agricultores, e é isso que nós queremos que continue. A Teutônia de forma equilibrada, com uma economia sustentável, e por isso nós precisamos do setor primário forte. E aí nós, com todo o nosso grupo de engenharia, da Secretaria de Planejamento, decidimos e definimos tomar essa medida neste primeiro momento, Vini, até porque nós ainda temos muitas áreas dentro do perímetro urbano do município de Teutônia para fazer loteamento. Os vereadores falavam exatamente nesse ponto, prefeito, sem querer lhe interromper. Pois não. Os vereadores falavam, um dos vereadores, se não me engano, foi o Hélio, que citou o Cláudio, o nosso município está ficando feio, nós estamos expandindo na zona rural e tantos terrenos, tantas áreas ainda no centro do município que poderiam ser exploradas. Essa é uma realidade que vocês trabalham com ela também? Perfeito. Isso aí nós também já constatamos, porque daqui a pouco uma pessoa faz um loteamento bem retirado e constrói uma casa, por exemplo, já vendeu uma casa, só que para aquela casa precisa ter iluminação pública, uma rua de qualidade, o ônibus também já tem que passar por lá para recolher as crianças para levar para o colégio, enfim. Então acho que nós temos hoje, Vini, dentro do município de Teutônia, aproximadamente 2.500 lotes terrenos prontos para construir. E dentro de 30 ou 60 dias, no máximo, nós teremos mais uns 500. Ou seja, até o final do ano nós temos uma oferta de 3.000 terrenos dentro do perímetro urbano de Teutônia. E isto não impede que novos loteamentos sejam feitos. Nós não estamos, isso tem que ficar muito bem claro, nós não estamos estancando loteamentos dentro do município, mas fazendo que esses municípios, que esses loteamentos só façam parte do perímetro urbano. Não é nada contra nenhum loteador, nada contra ninguém. Nós simplesmente estamos pensando num desenvolvimento melhor, né, para o nosso município. E também a economia, Vini, hoje o setor primário, de forma direta, representa 20% da nossa economia, de forma direta. Se nós formos olhar de forma indireta, esse percentual aumenta muito, porque se nós formos entrar para o setor coureiro, calçadista, né, vem do setor primário. O setor de lácteos vem, as próprias indústrias de leite também oriundas do setor primário. Então, de forma indireta,
o setor primário é muito forte em Teutônia. E também essa decisão foi tomada em função também de uma antiga reivindicação do próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que também é parceira neste investimento. Bom, agora está nas mãos dos vereadores de aprovar essa questão da extinção, mas nada impede, Vini, que num futuro bem próximo, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, enfim, essa comissão continue a se reunindo, aliás, ela se reúne permanentemente 1 vez por semana, e daqui a pouco opte em aumentar a expansão, mas para onde o município achar que é interessante expandir Na verdade, foi extinto a questão daquele 1 quilômetro de... Perfeito. Entre a área urbana e a área rural, que chamava-se isso de período de expansão. É o perímetro de expansão, exatamente, é 1 quilômetro a mais. Isso. Onde terminava o perímetro até urbano, começar... tinha mais 1 quilômetro. Isso. Só que muitas vezes, quando tu faz um loteamento dentro do perímetro rural, que seja... Daqui a pouco o agricultor inviabiliza a construção de um aviário, de um chiqueirão, enfim. Então, existem inúmeras restrições que hoje não pode ser feitas quando é dentro de um perímetro urbano. Então, nós temos a tranquilidade, nós não estamos não tomamos essa iniciativa contra quem quer que seja. E espero que isso tenha ficado muito bem claro, porque na quinta-feira o nosso pessoal da engenharia foi na Câmara exatamente, e explicou detalhe por detalhe, mudança por mudança desta questão. Bom, prefeito, isso também é reflexo de uma... foi questionado até esse funcionário público que esteve lá, o colaborador da prefeitura, e não sabíamos precisar na hora o número de ligação de água que se faz para o município a cada mês é um número elevado. Isso significa que o município está se desenvolvendo e a Secretaria do Planejamento tem que preparar esse desenvolvimento, como o senhor disse, tem que passar o ônibus para pegar a criança naquela casa do loteamento mais descentralizado. Enfim, o município de Teutônia vai se preparando também para essa densidade demográfica que vai surgindo ano após ano. A gente tem um crescimento muito grande da nossa população. As pessoas já estão vendo Teutônia como um polo de desenvolvimento, ou seja, Teutônia vai se preparando para esse aumento demográfico aos poucos? Vai. E só voltando, Vini, uma questão que nem eu falei antes, que hoje nós temos praticamente uma oferta de 3 mil terrenos, nós temos praticamente em torno de 600 a 700 alvarás por ano de construção de casas. Ou seja, então se nós pegarmos uma conta simples, fossem 600, quer dizer, teríamos terrenos ainda para 5 anos. Mas não é essa a questão, nós não vamos estancar os loteamentos. Os loteamentos continuam, até porque também, senão daqui a pouco a valorização do imóvel fica muito alta. Então não é isso que nós queremos. Só um desenvolvimento mais harmonioso e o setor primário forte. E toda essa colocação do crescimento muito rápido nos preocupa, sim. Então todas estas são algumas medidas, inclusive também dos condomínios que nós adotamos, porque o que na realidade... Isso já é um outro projeto de lei que nós entramos. Foram dois, o 156 e o 158. Exatamente. Então são algumas alterações que nós fizemos nos condomínios. Para mim, a principal e a mais importante delas é o primeiro, é um projeto piloto. Nós estamos, a partir de agora, se os vereadores aprovarem, exigindo que nos condomínios já se faça saneamento básico, coleta e estação de tratamento de esgoto. Até porque ela faz parte do plano municipal de saneamento básico, vai ser uma exigência a curtíssimo prazo. Então essa para mim é a número 1 de todas as alterações que nós fizemos. Mas as outras alterações também são alterações importantes. Nós estamos agora exigindo um mínimo de 7 metros, ou seja, 6... Como é que é hoje, Vini? Hoje o condomínio, a exigência mínima é de 5 metros. Se tu deixar 1 metro de calçada de um lado, sobram só 4 metros. Ou se tu deixar 1 metro de cada lado, sobram 3 metros de rua. Então é muito pouco isso para o condomínio. Quer dizer, as pessoas não podem confundir loteamento com condomínio. Loteamento são 16 metros, 11 de rua e 2,5 de calçada. Então esta é uma das alterações. Lotes não inferiores a 250 metros quadrados. A identificação do condomínio também é importante. Então são alterações que não inviabilizam nenhum investidor de continuar investindo no nosso município. Bem pelo contrário, eu acho que quem vier a investir no nosso município sabe que tem uma legislação vigente que tem que ser adequada e que vai ser assim para todos os próximos loteadores. Perfeito. Vini, são alterações que
deve ser olhada assim de uma maneira apartidária, apolítica, não tem nada a ver contra A, B ou C, contra partido A, B ou C, contra quem quer que seja. São 2 projetos, não vou dizer usados, mas são 2 projetos importantes para o futuro do nosso município. Então, este olhar que nós temos que ter, tem que deixar as questões pessoais de lado e olhar o que é bom para o município de Teutônia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive esta nossa comissão que nós temos, de um grupo de pessoas, já está estudando para um futuro próximo, para onde que nós podemos expandir o perímetro urbano de novo. Então, nós não estamos parados, nós estamos focando isso. Só que esta é uma medida, por que não pode andar paralelo à extinção do perímetro urbano e a oportunidade de expandir de novo? Porque nós temos que dar um estanque. Nós não temos hoje nenhuma ferramenta legal que diga para o loteador, para o investidor, olha, nós não podemos mais fazer dentro do perímetro, dentro deste 1 quilômetro do perímetro urbano, porque a lei, ela é muito subjetiva. Nós temos que ter uma lei mais clara, mais objetiva, e é por isso que nós estamos fazendo isso. Os 2 projetos que deverão ir nos próximos dias da votação na Câmara de Vereadores. Prefeito, outro projeto que foi há cerca de 15 dias atrás e teve sua rejeição na Câmara de Vereadores, um projeto que instituía também algumas normativas para cobrança de água. A gente, falando em água, né, um assunto do momento, claro. A gente vê o pavor que está São Paulo, todo o estado de São Paulo, a região sudeste também, e nós aqui em Teutônia, segundo o vereador Marcos Quadros, mais uma vez estava preocupado, ele, inclusive a vereadora Marili também, com a falta de água do bairro Canabarro. Recebemos uma assessoria da sua assessoria de imprensa, que foram investidos cerca de R$702 mil já no melhoramento da água no bairro Canabarro, especialmente, que não há falta de água. Na verdade, o que é correto afirmar com essa situação, prefeito? Vini, o correto é afirmar que há algum tempo atrás, um ano e pouco, haviam problemas de abastecimento, até justamente em função do que nós falamos há pouco. O crescimento muito rápido, enfim, hoje tu tem um planejamento, quando tu vai ver logo em seguida, isso não serve só para água, isso serve para a saúde também, isso serve para a educação, com vaga para creche. Então nós realmente tínhamos alguns problemas de água. Nós, agora, dizer que não foi investido não é verdade, porque nós investimos de janeiro a outubro de 2014, deste ano, R$702 mil, perfuração de poços, construção de reservatórios, canos, enfim, vários investimentos, principalmente lá no bairro Canabarro. E o que este projeto que nós encaminhamos, ele não era, Vini, de forma nenhuma, para aumentar a água. Nós não precisamos de lei para aumentar a água. Até porque pode fazer um levantamento onde quiser, a água do município de Teutônia deve ser uma das mais baratas do estado. Então, quando nós vamos aumentar a água, e provavelmente vai ser pelo IPCA agora, final do ano, nós aumentamos com um decreto, não se precisa de lei. Também não se precisa daquela lei que foi rejeitada para fazer os cortes de água. Talvez os vereadores não entenderam na realidade o que nós propunhamos com aquele projeto de lei, com aquela lei. Qual é o teor principal daquela lei? Ela regulamentava sanções administrativas para quem fazia gato, por exemplo. E até porque, Vini, hoje o que acontece? Nós cortamos eu não me lembro agora se foram 60 dias, em torno de 150 contas de água. E destas 150, 66, se não me falha a memória, não vieram até hoje na prefeitura para acertar. Ou seja, ficaram sem água esse tempo todo ou acharam uma outra alternativa. Então, isso tem que ser averiguado. Então, o que acontece? Nós precisávamos de sanções administrativas para que, se a pessoa fizesse um gato, a gente fosse lá, regularizar essa situação e impunhamos uma multa para que ele não incidisse no mesmo erro. Se bem que ele não fica livre pelo fato de fazer um gato, é um crime, aí é uma questão que é polícia, é um crime, entra mais para uma outra esfera civil, ela não é administrativa por parte da administração, porque nós agora não temos nenhuma maneira de aplicar multa. Não tem um amparo legal hoje? Não tem um amparo legal para aplicar multa, então isso sim. Então nós fizemos um levantamento, até foi dito que lá no loteamento 8 estaria faltando água, enfim.
mas nosso pessoal foi e conversou com os moradores e houve assim uma melhora muito grande. Basta ver os relatos das pessoas, uma melhora muito grande no abastecimento de água. Não significa que daqui a pouco não possa, em função do rompimento de um cano, enfim, não possa faltar. Mas o que preocupa é essa questão, Vini, essa igualdade econômica, vamos supor, essa questão de, se o Renato paga, o Vini tem que pagar, todos têm que pagar a água, até porque o preço é acessível. Mas quando começa a fazer gato ou com ligações clandestinas, eventualmente aí começa assim, daqui a pouco é um consumo descontrolado, sem um controle maior por parte da prefeitura, até porque gato tu não tem como controlar, e aí sim que pode faltar água. Mas infelizmente ele não foi entendido, né? E nosso pessoal também explicou a alegação, que ele foi muito extenso, com 10 páginas, só que ele foi só que as mudanças não foram de 10 páginas, foram poucas mudanças, só que nós mandamos todo o projeto, toda a lei novamente para lá. Ou seja, se não ocorrer um fato extraordinário... Este ano nós não podemos reenviar o projeto para a Câmara. Eu queria, justamente falando da falta de água nesses lugares, especialmente, por exemplo, que a vereadora Marili falou, inclusive, nas suas vizinhanças, lá no loteamento 8 e 9. Ou seja, se não acontecer um fato muito extraordinário, não deveremos ter falta de água. Não deveremos. Caso, vamos torcer para que não haja nenhuma ligação clandestina. Sim. Porque, Vini, muitas vezes, com uma própria ligação, com o próprio gato, o que é o gato? A grande maioria deve saber. Gato é uma ligação clandestina, sem autorização da prefeitura. Então, o que pode acontecer? Muitas vezes, nessas ligações clandestinas, acontece uma perda muito grande de água, né? E se faz um gato, daqui a pouco se liga para inúmeras casas. Então, isso que nos preocupa um pouco. Mas, como te disse há pouco, investimentos fizemos. Vamos continuar fazendo mais investimentos, porque a gente sabe a importância que tem a água, e sempre fazendo uma autocrítica. Eu nunca disse que tudo na administração está 100% certo. Eram pequenas situações que ainda tinham que ser melhoradas, e estão sendo melhoradas. Já houve uma melhora muito grande. Também queremos adotar umas outras medidas no bairro Teutônia também. Então eu creio que nós vamos ter sim final de ano, porque o consumo agora aumenta muito, bem tranquilo. Prefeito, para finalizar nosso bate-papo, chegou uma pergunta do ouvinte que fala com relação ao planejamento viário. Só para puxar um outro assunto bem rapidinho, nós temos uma questão da rua 3 de outubro, quando ela desemboca lá na rua Erno Damer, ali na ponte, antes da ponte. Boa Vista. Ela tem um ângulo diferente, inclusive o ouvinte aqui cita, o ângulo da esquina é negativo em relação ao fluxo de quem desce a 3 de outubro e vai pegar a rua Erno Damer. Já se pensou alguma coisa nessa situação, especialmente para caminhões que tentam manobrar ali, que tem que invadir a outra pista e fazer essa conversão? Olha, Vini, a primeira vez que eu ouço essa reivindicação tá importante. Essas críticas são importantes, críticas construtivas. Agradeço o ouvinte que mandou essa mensagem. Inclusive, nós temos amanhã, todas as segundas, terças de cada mês, nós temos uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito. Então, pelo que eu entendi bem, o ouvinte descendo a 3 de outubro e pega a esquerda Erno Damer. Ela faz o ângulo negativo, né? Tu tem os caminhões, quando manobram ali, eles pegam, ficam praticamente atravessados. Ali já presenciei várias oportunidades também. Daqui a pouco é um assunto que possa ser levado. Perfeito, sim. Vamos levar para a reunião do Conselho de Trânsito, sim. 8 horas e 21 minutos para Colégio Teutônia, educação para a vida toda. O Colégio Teutônia está com as matrículas abertas, experiências, conhecimento, profissão. Você como razão de tudo. Colégio Teutônia, matrículas abertas para 2015. Daqui a pouco a gente começa já a falar em Natal e um feliz ano novo, né, prefeito? Logo, estamos aí. Bem pertinho, né, Vini? Bem pertinho. Exatamente. Inclusive, Vini, sobre o trânsito, nós amanhã estaremos indo a Porto Alegre. Provavelmente Teutônia vai ser reconhecida como um projeto da Secretaria da Educação e das Obras, como a cidade do trânsito, desenvolvido junto às nossas escolas, né? A questão mobilidade urbana. Isso. Construção de passeios e pavimentações. Enfim, talvez amanhã a gente tenha mais uma notícia boa para o município de Teutônia. E já está na nossa pauta também de entrevistas. Perfeito. Obrigado, prefeito de Teutônia. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Grande abraço, Vini, e a todos os ouvintes da Rádio Tiró. Prefeito de Teutônia, Renato Ayrton Altman, esteve conosco.